Então, está sendo gravado agora. Então, a aula de hoje começa nesse item 6. Vou tentar ser rápido, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é muito interessante, porque se eu for falando, talvez vocês tenham essa dúvida e a oportunidade agora de estar tirando a dúvida, ok? Então, item 6, teste de aderência para análise de adequação da distribuição de probabilidades contínuas. Então, a gente está falando as probabilidades contínuas. Aqui não as probabilidades que são discretas, aí são outros casos, é muito raro a gente analisar as discretas, tá? Mas há uso, né? Como, por exemplo, anos com veranico, sem veranico, que é outro tipo de análise. Aqui as contínuas, como vazão, evapotranspiração e precipitação, são as variáveis contínuas de probabilidade. Então, na aplicação da distribuição de probabilidade, eu vou ler com o slide aqui com vocês. É fundamental, né, coloquei aqui em vermelho, analisar a respectiva distribuição, se a respectiva distribuição de probabilidade se ajusta aos dados originais. Então, temos que pegar um dado, por exemplo, de vazão de gotejador. Estou dando um exemplo fora da hidrologia que vocês podem estar mais acostumados. Vazão de gotejador. Aqueles dados de vazão do gotejador que vocês podem avaliar entupimento, né? Entupiu, não entupiu. Tem a vazão média, aí calcula lá o Q25. Enfim, aqueles dados, eles têm uma distribuição normal de probabilidade. Então, aqui, na hidrologia, nós vamos ter os dados de chuva anual, ou de chuva anual, os dados anuais de chuva, que eles apresentam uma distribuição normal de probabilidade. Se apresenta, a gente pode, né, fazer as análises a partir de distribuição normal, mas ela pode se ajustar normal, a gama, pode se ajustar a todas, inclusive, tá? Gama, beta, a exponencial, o umbel, tá? Aí vamos analisar qual ela vai estar sendo melhor também se ajustada, tá? Então, temos que comprovar, que segunda parte, se a distribuição é adequada para a série histórica a ser estudadas. Então, a gente tem que verificar se a distribuição que a gente está analisando, a gama, por exemplo, ela se adequa à série histórica. E verificar o comportamento, tá, na aplicação do estudo, se as frequências teóricas, tá, estimado pela distribuição de probabilidade, tá, em função das frequências observadas. É assim que é feito. A gente pega a frequência teórica e converge ela com as frequências observadas. Então, os principais testes, eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que não é difícil os testes, tá? Os principais testes empregados na hidrologia estatística são de Kolmogorov-Smirnov, que é aqui em negrito, que a gente vai fazer na aula de hoje. Existe também, não é difícil, tá? A gente está fazendo isso, tá? O de Chi quadrado, o Anderson Darley e o Philby, tá? Então, tem esses 4 testes aí aplicados aos dados hidrológicos. É recomendado para aplicação na hidrologia. Um muito comum de ser utilizado, inclusive em várias áreas, né, é o de Kolmogorov-Smirnov, ok? Muito utilizado, inclusive, nos periódicos, nos artigos que a gente faz no Brasil, ok? Esse teste, ele é simples de se fazer, e eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz esse teste, tá? Então, item 6.1, teste de Kolmogorov-Smirnov. Tá? Foi um matemático russo, né, faz pouco tempo que ele faleceu. Por que Smirnov? O Smirnov foi um que ajustou, né, tem os dados da equação para fazer a validação do Kolmogorov, né, aí a gente tem que estudar, né, a história dos dois, né, dos dois matemáticos, tá? Mas é um teste muito adequado à hidrologia. Então, nesses testes, o que é que a gente faz? A gente calcula a diferença, que na verdade é uma distância que a gente vai calcular, tá certo? A gente vai ter uma curva, vamos fazer uma curva da distribuição empírica e a observada. E essa distância entre as duas curvas de probabilidade que é calculado é que vai verificar se ela se adequa ou não. Então, qual que é essa distância? Essa distância foi o Smirnov que fez a sugestão, tá? Então, essa é a ideia. Então, em estatística, né,
a distância é função do tamanho da amostra e do nível de significância abordado. Eu vou mostrar a tabela para vocês. Então, esse D, ele é calculado nessa distância, a gente vai calcular uma distância observada e a distância crítica. Então, uma diferença entre as duas distâncias vai validar ou não a distribuição de probabilidade. Eles chamam de distância, como se a gente tivesse um gráfico XY, duas curvas, a distância de uma curva a outra. E chama de distância, ok? Esse teste é aplicado apenas na distribuição contínua de probabilidade, lembrando aqui, tá certo? Então, falando aqui a última linha que coloquei uma setinha roxa, ele não é um teste não paramétrico, né? Cuja estatística de teste tem como base, reforçando aqui o que eu estava falando, a distância D, tá? Entre a distribuição, né, de probabilidade acumulada a empírica, que a gente vai determinar, a empírica vai ser, no caso aqui, não vamos usar de Weibull, já vamos colocar sem o 1 no denominador, não é utilizado, a de Weibull já é semelhante à de Weibull, tá? Mas não tem 1 no denominador, é M sobre N. Com a distribuição teórica de probabilidade. Então, vamos fazer um exemplo aí, a gente vai calcular, ver a distância da empírica, tá? Com a distribuição teórica de probabilidade. Então, vamos fazer uma empírica versus, né, a teórica, tá? Isso daqui é muito interessante a gente pensar, só mostrando para vocês, teve um trabalho sobre uma semeadora que eu estava numa tese, na verdade era qualificação, o aluno falou tanto da validação dos dados, e aí, como era a qualificação, o professor perguntou para ele o que era, né, o teste, o que era isso, que ele se abordou tanto a qualificação, né, acho que ele se empolgou um pouquinho lá, uns 5 minutos, e aí, professor, o que é? E ele não conseguia, o professor, eu lembro que ele falando, esse professor da banca, falou, isso é a distância. Não é só ter respondido, né? Que ele respondesse que era uma distância, né? Entre a empírica e a teórica para validar o teste. Então, se alguém perguntar o que é esse teste, é uma distância entre a empírica e a teórica e verifique essa distância. Se essa distância ela é acima ou ela é menor que a crítica. Então, como para nós chegarmos, né? Aí tem essa hipótese que é a formulação, tá? Só vou ler aqui com vocês rapidinho para ficar claro um pouquinho lá, que a gente precisa ter ajuda, né? Às vezes de um estatístico para validar isso, porque deixa a gente um pouco, acha que é maior, menor, mas a verdade é a distância quando ela tem que ser menor do que a crítica, tá? Vamos chegar lá, para estar validando. Então, temos aqui os procedimentos gerais para a realização da hipótese. Então, o Kolmogorov imaginou, né, nessa distância, né, hipótese testada, denominada por H0, tá, é uma hipótese nula. Então, temos que validar a hipótese nula, que é a diferença entre as médias μ1 e μ2, a média dos valores igual a zero, ela torna-se verdadeira. E a hipótese, tá, alternativa, chamando de H1, tá? Que é expressa quando a média 1 menos a média 0 dá diferente de zero. Então, são a teste a hipótese, quando ela é nula, que ela vai ser aceita, tá? E ao contrário, né, se a gente for raciocinar a hipótese que a gente faz um teste de adubação, de fertirrigação, por exemplo, a gente quer que a diferença para validar. Então, aqui no caso, a gente quer que elas sejam iguais, ok? Então, os testes de aderência permitem verificar, novamente, aqui eu estou aqui embaixo agora, os testes de aderência, né, desses 4 que eu passei para vocês, de que o quadrado também, eu não vou fazer aqui hoje com vocês, mas ele não é difícil, tá? Eu vou fazer só apenas um teste de aderência na aula de hoje. Verificar se uma variável aleatória contínua possui distribuição segundo o modelo de Gumbel, por exemplo. Então, essa é um teste de aderência. Professor, Assim que é. professor Oi. Tássio, Oi, professor, com Cássio. relação ao teste de aderência, ele pode ser utilizado para calibração de equipamentos ou algo do tipo? Boa pergunta. Você quer calibrar, por exemplo, um lisímetro, por exemplo? Sim, poderia ser. Vou pensar, tá? Mas sim.
O teste de aderência, você vai ter uma... Mas por que você vai calibrar um termômetro, por exemplo? Não, qualquer outro equipamento, pensando até talvez fora da hidrologia, sei lá, sensor de umidade do solo, um tensiômetro, não sei. Tensímetro, na verdade, tensímetro não se calibra, né? Não sei, estou pensando de forma geral aqui. Se isso pode Não, ser aplicado em outras coisas ou é mais só para hidrologia é para específica? não, é para tudo. Eu estava falando, até te falei da semeadora, né? Não, se você pegar os artigos, tudo, que na verdade, pegar uns artigos que discute a análise estatística, existe muito hoje, né? Pessoal das revistas de estatística discutem os trabalhos, os resultados estatísticos nossos da agronomia e da área de ciências agrárias. E apontam, né? Eles pegam lá, analisam 50 artigos e verificam os erros, né? Não sei se você já teve essa oportunidade de ler alguns desses. E alguns exigem que os testes devem, os dados devem ser feito o teste aderente, de fazer um teste de Tuque, por exemplo. Se o teste, vamos supor, você faz lá o teste de germinação do feijão em função da umidade do solo, por exemplo. Então, mas se não convergir para o teste de normalidade, você não pode utilizar o teste Tuque, por exemplo. Entendeu? Entendi. Esses testes de aderência, ele verifica apenas se o modelo estatístico de distribuição de probabilidade é válido ou não. Foi Tá claro? mais, tá mais ligado à distribuição dos dados, uma distribuição normal. Normal, gama, Gumbel, Weibull, tá? Beta, exponencial, que Hum, quadrado, tá? Então, ele avalia se a distribuição de probabilidade dos dados que você pretende utilizar é válida ou não. Você faz uma simulação de Monte Carlo, né, ou algo semelhante que você vai estar utilizando dados, né, se esses dados, qual a distribuição de probabilidade deles, ok? entendi. Então, isso aí seria uma ferramenta a mais para embasar a discussão do trabalho, né? Tipo assim, qualquer uma hipótese que seja feita. Correto, correto. Tranquilo. Se você vai estar utilizando a distribuição, se ela é válida ou não, tá? Certo. Obrigado, professor. Ô, Imagina. professor, Oi. uma dúvida aqui, que nem ele falou sobre a calibração. Em vez de eu usar essa fórmula para fazer a calibração, eu poderia usar ela para validar a minha calibração? Não, 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 não. Dado de análise de teste de aderência, ele serve para verificar aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar o mouse aqui. Ele desapareceu meu mouse aqui. Para verificar se a distribuição que você vai utilizar dos dados para calcular a média, ela pode ser utilizada ou não. Não é para validar o teste de calibração, que eu chutei aí na hora que estava falando do lisímetro, né? Mas não é isso não, tá? O teste de... o teste de aderência é para adequar aqui, o título item 6 aqui, ó, adequação da distribuição de probabilidade. Professor, seria mais um conceito qualitativo dos dados, mais ou menos assim? Se eles estão condizendo com a sua hipótese, ou se algo aconteceu que você imaginava. Peraí, tem que ver o que você está querendo perguntar para eu poder responder, tá? Não, assim, como eu posso dizer? Se o, pelo que o senhor está falando, assim, eu entendi o seguinte, que o teste de aderência, ele está mais ligado, vamos supor, se os dados, eles estão, vamos dizer assim, antes da análise mesmo, se eles estão indicando que existe uma coerência entre os dados. Não, 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 não é isso não. Se for o que eu Certo, tá bom, entendi. então. Não, não é isso não. Vamos supor, você vai fazer uma tese, você vai voltar lá, fazer a fertirrigação no feijão. Você coloca o feijão, vai fertirrigar com 5 doses.
A gente já sabe que a distribuição é normal, isso daí já é aceita para a comunidade científica, já existe uma distribuição de probabilidade normal. Mas, para alguns estatísticos, você deveria fazer o teste de aderência antes de fazer um teste de Tukey, por exemplo. Você faz o Tukey, mas você garante que aquilo, ou o teste teu, você garante que a distribuição é normal? Você fala, não fiz o teste. Fala, não, então você faz o teste de aderência, verifica se ela é normal e depois faz o teste de média. Professor, tipo assim... Oi? Não, desculpa, pode falar. Professor, é tipo assim, a gente faz aquelas distribuição lá, por exemplo, a normal. Aí, a gente quer ver se realmente a distribuição normal foi adequada a usar nos dados que eu tinha. Aí faz o teste de aderência para ver isso? É isso? Isso, é o que a gente vai fazer. Vamos pegar os dados da aula passada e vamos fazer perfeitamente. Tá? A gente não fez lá do Rio Pardo, né? E fizemos Gama, né? Agora é ver qual que adequa melhor. Ver se ela adequa ou não e qual que tem a menor distância, né? Beleza. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Aí, se vocês tiverem mais dúvida, tá? A gente continua falando sobre o assunto, tá? Vamos fazer um exemplo prático, que eu acho que, se eu colocar aqui vários textos, né, e lendo com vocês, eu acho que vamos chegar lá na parte lá de como fazer esse teste e interpretar esse teste, tá? Então, o primeiro passo, vamos pegar os dados, ordenar esses dados de ordem crescente agora, ok? Anota aí, crescente. Classificar os dados de 1 a n. Então, a gente tiver 50 anos de dados de chuva, vamos de 1 a 5. O n vai valer 50, ok? Então, de 1 até o último número. Calcular a probabilidade empírica. Daqui não é de Weibull. O Weibull lembra que tinha no denominador, tinha um mais 1 aqui, para nunca dar o 100%. Mas aqui, o teste de Kolmogorov-Smirnov, ele é n sobre n. O n é o valor da ordem, o m vai variar de 1, no exemplo aqui que eu estou falando, de 1 até o valor de n, né, se fosse 50 anos, por exemplo, de chuva. E o denominador sempre vai ser um valor fixo, ok? Sempre vai ser lá, se fosse, caso seja 50 anos de chuva, o n é igual a 50. Quarto passo, calcular a probabilidade teórica do modelo escolhido. Normal, gama, Gumbel, e as outras que podem ter log normal, beta, ok? O quinto passo, né, fazer estatística, calcular a distância, tá? Que é fazer a estatística do teste de Kolmogorov-Smirnov. Como é que é feita essa distância? Então, a gente vai calcular esse D máximo aqui, tá? É o D calculado, a diferença que a gente vamos querer saber, tá? É essa distância aqui, ó, esse gráfico a gente vai fazer. A gente vai calcular essa distância, que se a gente pensar essa distância aqui, ó, uma distância máxima aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma linha vermelha, que é a distribuição teórica, calculamos uma distribuição teórica, né, normal de probabilidade, na frequência aqui, ó, de 0 a 100%, e aqui uns dados embaixo, dados de vazão. Então, vazão aqui do período todo do rio, ó, esse gráfico a gente vai fazer, tá? Comecei lá com 40 e poucos metros cúbicos por segundo, até os outros dados, né? Isso da empírica, observado. Chegou aos valores lá de 140 em alguma coisa metros cúbicos por segundo. Então, se a distribuição é empírica de probabilidade, ela vai estar se ajustando à normal. Então, vamos verificar se essa distância aqui ela é crítica. Então, para isso, a gente tem que calcular qual que é essa distância aqui. Tá? Eu estou colocando o mouse aqui nesse ponto aqui, tá? Depois, na verdade, a gente no Excel a gente tem que verificar se essa distância ela está ela é maior ou menor que a crítica. E como é distância, lembra, distância, né, não existe quilometragem negativa, né, não existe distância. Então, a gente utiliza o módulo aqui. Então, distância máxima aqui que a gente vai ter avaliando é o módulo, né, probabilidade empírica menos a probabilidade teórica. Então, não dá no valor negativo. Então, sempre que o D máximo é inferior, coloquei
ao crítico, esse crítico aqui tem uma tabela ou fórmula, tá? Esse crítico aqui é esse aqui embaixo. Esse crítico aqui, ó, são esses daqui. Então, a gente calcula o alfa 5% de probabilidade e o alfa 1% de probabilidade. Então, a gente vai calcular o D máximo com essa fórmula, com a diferença das duas probabilidades, e comparar, tá, com esses dois D aqui, ó, um ou outro, tá? Pode colocar, a gente pode fazer com 0,5, né? Se vocês forem fazer uma pesquisa, pode colocar um pouco mais de tolerância, ou de exigência, né? Colocar o alfa igual a 0,01. Então, se ela é inferior, aceita-se a hipótese de que as frequências dos valores observados seguem a distribuição teórica. Então, comecem a, quando vocês verificarem nos artigos agora e falar de teste de Kolmogorov-Smirnov, é isso, olha para esse gráfico, e claro que vocês vão esquecer as fórmulas, mas lembram, por favor, teste de Kolmogorov, então, é a distância entre a distribuição de probabilidade, ok? Gravam isso. As fórmulas vocês vão acabar esquecendo no dia a dia, mas se vocês forem fazer um artigo e há exigência, né, algum revisor fala, não, o teste tem que validar, fazer o teste de aderência dos dados. Então, lembra, o teste de aderência por Kolmogorov-Smirnov é essa distância, ok? Bom, para valor, tá? Para amostras maior que 40, tá? Os valores do D críticos são determinados por essas equações. Dados menor que 40, já existe uma tabela, tá? Tem essa tabela aqui, ó, para testes, para valores menor que 40, sugere o uso da tabela. A gente pode usar um ou outro, tá? Dados maior, um ou outro não, né? Dados maior que 40, a gente utiliza as equações. Quando tem poucos dados, aí nós vamos utilizar aqui, ó, 10 dados, tá? N igual a 10, 11, 12. Se a gente tem 20 anos de dados, ó, a gente vai utilizar aqui, ó, o D, 5%, né? E o DN aqui, vai dar 0,294, por exemplo. Tá? Se a gente tem 26 dados, quer usar o alfa igual a 1. Então, vamos lá, ó, o alfa igual a 1, vamos utilizar o D crítico, é 0,311. Então, qualquer valor do D máximo calculado, que a diferença for menor que 0,311, a hipótese que as duas a distribuição de probabilidade se convergem é verdadeira. Então, vamos fazer um exemplo. Então, exemplo aqui da aula 5, tá? Exercício 2. Então, determina a probabilidade empírica e as probabilidades normal, gama e Gumbel, e fazer o teste de aderência Kolmogorov-Smirnov interpretando os dados. Então, tem os dados de vazão de 1938, no caso aqui é vazão média, não é a máxima, não é a mínima, tá? Vazão média de 1938 a 1999, tá? Adaptado, esse exercício aqui é adaptado do livro que eu passei por esse exemplo 7.8 do livro Hidrologia e Estatística, tá? Então, tá lá esse exercício nesse livro. Que nesse livro aqui só tem a resposta do normal, tá? Que é a resposta que vocês vão chegar aqui. Eu coloquei adaptado, que a gente vai fazer a de Gumbel, a gama e de Gumbel, ok? Então, esses dados aqui eu passei para vocês estar no arquivo no Excel aí. Então, eu peço para vocês abrirem no arquivo no Excel, tá? Que tem esses dados aqui. Pode observar que eu coloquei lá os dois, numa coluna, esses dados de vazão e do ano e vazão. Então, abro o arquivo do Excel aí. Então, esse arquivo aí chama aula 5, exercício Kolmogorov-Smirnov, alunos. Abriram? Na hora que vocês abrirem aí, quiser que eu vou fazendo aqui, vocês falam que fica mais fácil, tá? Porque vocês querem olhar o que eu faço aqui e vão abrir o arquivo aí, né? Vocês não sabem para onde olha agora. Isso aqui é ruim aqui. Fica com uma tela só. Só me dá um... Deixa eu ver o que alguém falou alguma coisa aqui no chat.
Então, ok. Bom, era 8h23, um aluno, Bruno, pediu para alguém mandar, né, alguém aí que está no WhatsApp aí, adiciona o Bruno, fazendo favor. Passou o celular dele aí, que os arquivos estão no WhatsApp. Coloquei todos como administrador. Bom, voltando aqui. No Excel. Então, vamos lá. Distribuição normal Então, nós temos, primeiro, o mais difícil de tudo, acho que em hidrologia, a gente tem os dados completos, tá? A gente, até quando a gente prepara exercício para vocês, a gente quer os dados e, às vezes, não tem esses dados, né? E quem tem não quer passar. Então, primeiro, a gente tem o ano, coloquei a ordem, então, classifiquei a ordem aqui, tem de 1 a 62 dados, ou seja, maior que 40, a gente pode utilizar a fórmula. A variável, se a variável seria vazão média, metros cúbicos por segundo, então vamos classificar. Então, classificar, eu já vou, aqui para ficar mais didático, eu vou fazer passo a passo, então vamos, perdoa aqui. Vou copiar essa coluna, na de cá, vou lá como valor, não sei como é que ela está, e vou classificar que era em ordem crescente, lembra, né? Então, do maior, do menor para o maior. Então, vamos colocar aqui, ordem crescente. Lembra o lado do PowerPoint. Ó. Colocar em ordem crescente, certo? Então, a probabilidade empírica. Aqui, essa probabilidade empírica é essa probabilidade aqui, ó. 1 sobre N sobre M. Então, essa é a probabilidade empírica, tá? Então, a gente tem essa probabilidade empírica N sobre N. O Nzinho é o valor da ordem, o M é o valor da ordem, aqui, classificamos, e o M é o último valor lá, o vale, o N é igual a 62. Então, a gente pode colocar aqui, algum lugar aqui na tela, vamos colocar aqui, N vale 62, ok? Então, é igual, a empírica vai ser igual a 1 dividido por, vou colocar aqui 62, tá? Direto. Porque é 62 porque é o último número lá. Então, temos a distribuição de probabilidade empírica. E aqui já está fazendo aquele gráfico que eu mostrei para vocês, certo? A teórica de distribuição que nós vamos estar fazendo é a normal aqui, ó. Nós estamos fazendo a distribuição normal. Para fazer a distribuição normal cumulativa, é só digitar, o Excel já faz, tá? É só colocar, digitar aí, ó, dist, ó, tem a gama, tem a beta, tá? Dist ponto norm, tá? Ponto N, tá? Retorna a distribuição normal para uma média e um desvio padrão específico. Espera que a gente tem que calcular a média, então. Esqueci, tá? Aqui já está calculado, não está, não. Tá? Então, a média, então vamos calcular aqui a média. Média dos valores da distribuição dos dados, né? Podem ser os classificados ou não, a média é a mesma. Então, temos esses dados, temos que calcular a média. A média, então, deu 86 metros cúbicos por segundo. Esses dados aqui, não sei porque ele entrou. E o desvio padrão. Desvi.par de A. Então, desvio padrão 24,96 metros cúbicos por segundo. Então, temos a média e o desvio padrão. Então, para calcular a distribuição teórica de probabilidade, é dist.norm.n. Vai pedir aqui o valor de x. Estão me enxergando aí agora um pouco. O valor de x aqui que está mostrando é o valor classificado aqui da vazão, ó, do menor valor. Então, eu vou colocar, esse é o valor de x, nesse ponto.
O segundo vai ser a média nós calculamos agora. Então, a média eu vou lá embaixo, é 86, o desvio padrão deu, vamos lá embaixo, deu 24,96, fixo ele também, porque ele não pode mudar, e agora o cumulativo. Aí o Excel, ele pede, se colocarmos o valor de 1, ele é cumulativo, é a distribuição, né, a frequência vai ser cumulativa. Se não é 1, a frequência não fica cumulativa, fica como se fosse uma distribuição, tá, aquela curva de sino, tá? Então, a gente quer a curva cumulativa dos dados. Então, nós colocamos o 1. Fecho o parênteses, digito N. Então, tem aqui a distribuição de probabilidade. Esta é a fórmula, tá? Aqui é a fórmula em cima para vocês verem. Então, é dist.norm.n. Vamos calcular todos. Está aqui a distribuição de probabilidade. E está aqui feito no gráfico. E é um gráfico de dispersão comum, né, onde nós temos os dados do eixo X, vamos ter a vazão, só coloquei um pouquinho mais rápido. Está lá os dados de vazão. E no eixo Y, a frequência. A gente pode, nos outros exercícios, a gente faz o gráfico. E aqui a distribuição, a empírica em azul. Então, a gente está comparando os dois. Tá? Lembra que eu mostrei no slide que a gente ia fazer esse gráfico, é este daqui. Ó, tá? Então, vamos verificar se essa distribuição normal, ela se ajusta à empírica. Vamos lá. Agora, então, a gente tem que calcular aqui, ó, a diferença, a distância, tá? Então, a frequência dos valores da empírica menos a distribuição normal, o f de n de normal aqui. Então, vamos colocar aqui igual, para saber em módulo, né, não queremos valor negativo, a gente digita BS no Excel, aí não vai ficar negativo. A empírica menos f normal. Fechamos parênteses, calculada a probabilidade. Dou 2 cliques, calculamos a probabilidade. O zero aqui não precisa, ele está enxergando lá embaixo. Vamos copiar aqui esses valores. Vamos verificar aqui a ordem. Vamos colar como valores. E vamos classificar em ordem agora. Vou colocar com ordem decrescente, só para a gente observar. Pode ser tanto faz, a gente tem que pegar o maior, tá? O maior valor dos dados agora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Porque é crescente ou decrescente. Eu coloquei decrescente aqui só porque a gente tem que analisar o maior, que é a maior distância. Que a gente está calculando essa distância aqui, ó, entre a linha azul e a vermelha, ó, a gente está, cada ponto dessa, nós estamos calculando uma distância. Na verdade, a gente quer saber a maior distância. Então, vou colocar a classificação em ordem decrescente. Então, o maior valor, que eu deu 0,02821. Então, escrevemos aqui, ó, este valor. Então, deu 0,28. Professor, então, oi? Tem valor maior aí, 0,08. Você tem toda a razão. O de Não baixo, pegou, por não. exemplo. A classificação Por que acho que não não pegou, não. Eu não pegou primeiro, né? Acho que eu selecionei. Que não está indo. Está selecionado aqui. Deixa eu ver o arquivo original. O arquivo original está 0,08. O meu também, ele tá, de alguma forma tá travando a primeira célula, só ela não classifica. Por quê? Não sei, porque o que eu fiz aqui, ó, tem um gabarito aqui, ó, que eu fiz, ele antes de mandar dar 0,08, tá? Bom, o que nós podemos fazer? Eu vou inserir uma coluna aqui, tá? No lado aqui, vou apagar essa daqui. Então, vamos classificar. Deixa eu limpar isso daqui. Não sei como é que a cor não resolve nada. Agora foi. Ô, professor,
O que eu fiz foi pegar o pincelzinho ali do lado e botei o formato da célula de baixo, na de cima ela foi também. Tá? Foi alguma função, alguma coisa que apertou ali que deu que ele não estava deixando mudar. Então, classificado, esse é o maior valor, se a gente procurar aqui o D, né? Dá o maior valor. Então, esse daqui é o valor, é este daqui, ó. Então, 0,082. Como D, a gente tem 62 números, vamos calcular que para alfa igual a 5%, e o número de valores igual a 62, vamos usar aquela fórmula indicada por eles, né, pelo próprio estatístico, que é 1,3581 dividido por raiz de 62. Então, esse é o valor da distância aceita, um valor mínimo de distância aceita. Ou seja, a distância, essa distância pequena aqui, ó, deixa eu ver, pegar esse seria aqui, uma pequena, não vou conseguir colocar uma seta pequena aqui. Essa distância aqui, ó, ela é, tá? Essa distância, ela, por exemplo, eu estou chutando aqui que essa distância aqui calculada, eu dou 0,082. Ela é menor do que a crítica. A crítica, ela é 0,17. E essa distância deu 0,08. Então, o D calculado é menor D tabelado, então aceita-se a hipótese H0, logo a distribuição pode ser aceita. A distribuição normal pode ser aceita. Existe concordância entre as frequências dos dados de vazão. Ok? Então, nesse caso, existe, né, se a gente pegasse aqui, então, alguns valores de vazão, o máximo e mínimo, provavelmente não dariam certo, tá? E esses valores é que a gente está com a vazão média, então, os dados se ajustaram. Então, terminou para a distribuição normal. Vamos fazer da gama agora, ver essa distância para a gama. É o mesmo processo, a gente tem que classificar os dados igualzinho, tá? Poderia ter colocado aqui, vou fazendo mais rápido, primeiro passo. Então, a gente copia, vamos classificar os dados, do ordem crescente, do menor para o maior. A frequência empírica é aquela, vai ser o valor da ordem dividido por 62. Deixa eu ver se ela calculou a média agora. A média já está calculada agora. A gama, como é que fica a dist gama? A distribuição. Por sorte, né? A distribuição gama já faz é o dist, né? Ponto gama. O Excel faz isso para nós, pessoal. Olha que fácil. Então, é dist ponto gama. Até o Excel antigo, ele acho que estou falando já para outra geração, tá? Era tudo junto, dist gama. Agora tem um ponto aí. Dist ponto gama. Abre parênteses, o que ele vai pedir? O X, que é a vazão de cada ano, o alfa, o beta e o cumulativo. Ok? Então, o cumulativo ele vai perguntar se é como é normal, se é 1 ou se é 0. Então, nós temos que calcular agora o alfa e o beta. Qual que é o alfa e o beta? Então, pelo método, tá, dos momentos, que é o método mais simples, tá? Que tem o método da máxima verossimilhança também, dão valores próximos, mas não dão valores iguais. Então, o alfa, tá? Temos que calcular aqui, vamos calcular direto para o Excel, tá? E daquela maneira simples que eu passei para vocês. Se vocês forem fazer algum artigo, eu sugiro, né, que vocês utilizam um software estatístico só para estimar o alfa e o beta, tá? Aqui ou até o Excel, tá? Pega as outras formas, é que aí a gente precisa de 3 valores, ele é um pouquinho mais chato de fazer, não é tão rápido assim, tá? Aqui a gente só precisa do alfa e a média do desvio padrão. Então, o alfa é a média ao quadrado dividido pelo desvio padrão ao quadrado. Então, esse valor eu coloquei igual, média ao quadrado, dividido por desvio padrão ao quadrado. Então, o alfa deu 11,9. O beta é o desvio padrão ao quadrado sobre a média. Então, o desvio padrão igual
desvio padrão ao quadrado, dividido pela média. Calculamos o beta. Deu 7,24. Será que eu acertei, pessoal? É isso mesmo? Alguém está fazendo aí? Pode... Não, bem que tem um gabarito aqui. Isso mesmo, 7,24 e 11,90. Professor, deu uma seguradinha aí no beta que foi rápido, eu não entendi. No beta? O beta é só essa fórmula aqui, ó. Opa, peguei a fórmula. Certo. Aqui, ó. O beta leva o desvio padrão ao quadrado e pela média. Certo, professor. Bom, então vamos lá. Calcular a teórica. Dist, ponto gama, abre parênteses. Vai pedir Por que não tá dando as opções? Tem alguma coisa errada. Pera. Agora vai. Temos a vazão, que é o x, ponto e vírgula alfa, fixo com F4, ponto e vírgula o beta, o próprio Excel está falando, hein, ó. Como é que eu sei isso? Que é a fórmula, tá? Ali o alfa, o beta. Aperto F4 também para fixar o beta. E coloco aqui, ó, dist gama, função acumulativa e não acumulativa. Como a gente quer acumulativa, eu vou colocar o 1. Fecho parênteses, do Enter. Então, a teórica de gama deu este valor. Vou até lá embaixo. Distribuição teórica de gama. A diferença dos dois valores vai ser dígito ABS para ficar em módulo, que a forma estava em módulo, ou uma frequência empírica menos a de gama. Não vou aplicar duas vezes que está entendendo errado. Vou colocar em ordem decrescente. Só para pegar. Pode ser tanto faz, a gente tem que pegar o valor maior, tá? Então, o maior valor deu 0,6. A outra tinha dado 0,8, já foi um pouquinho menor, né? É que não tem um gráfico. Então, vamos fazer o gráfico aqui. Pena que eu apaguei o gráfico, tá? Mas a gente faz aqui. Então, vamos inserir o gráfico. Tá? Então, inserir, vou colocar um gráfico de dispersão aqui. Onde os valores da ordem, selecionar os valores da ordem X. Aqui vamos chamar de empírica. Onde em X a gente tem os dados de vazão. Então, vamos classificar os dados classificados de 44 até a vazão máxima. Fecho parênteses. E fecho parênteses. Tem que fechar parênteses aqui, nada não. E o de Y aqui, vamos colocar a frequência empírica. Só para a gente ver o gráfico. Claro que não precisava do gráfico, tá, pessoal? Só estou fazendo para vocês verem. Então, isso daqui ficou empírico. Então, um eixo X aqui, ó, ficou a vazão. Observe o gráfico, só ficou uma escala um pouco diferente, né? Nunca vai até 1,2, aqui a gente pode colocar aqui 1. Então, a frequência empírica da vazão 40i, a menor lá, 43,6, é a menor vazão até a maior vazão. Agora, vamos colocar nesse gráfico aqui a outra, tá? Selecionar dados, vamos adicionar, vamos colocar agora a gente que é a gama, né? Valores de X são os valores de vazão, tem que selecionar novamente os valores de Y, os valores da distribuição de gama. Nós fizemos. Então, aqui, ó, semelhante, né, a normal está se ajustando, né,
quando não se ajusta a uma distância muito grande, tá, pessoal? Apenas não conseguiu o exercício. Ano passado tinha um exercício, eu não achei, tá? Na verdade que eu simulei uns dados exagerados para dar diferença, para mostrar essa distância aqui, quando tem os dados, por exemplo, de chuva, torrenciais, né, trabalhar com chuvas, prestações máximas, então essa distância, né, entre a curva vermelha e azul, ela vai ser grande. Vamos ver o tamanho dessa, como é que ficou, tá? Então, aqui o maior valor é esse daqui, ó, 0,6, deixa eu pegar uma seta aqui, tá? Vamos pegar porque não tem nenhuma seta aqui que eu me adapto a ela. Vou colocar uma direta aqui. Então, esse 0,6 é o D calculado. O D tabelado é aquela fórmula, não muda nada, tá? Então, tanto para normal, para gama, esse valor aqui do valor, esse D tabelado aqui, ó, 0,173 foi calculado por essa fórmula. Então, ou seja, o crítico é 0,17 e está 0,06, então, tá? Ele está se ajustando, né, perfeitamente. Então, quanto menor esse valor, né, melhor ela se ajusta. Ok? Então, existe concordância entre a frequência, né, de gama com os dados observados. Então, há uma distribuição de frequência aceita. Vamos fazer a de Gumbel. Então, o classificado, vamos fazer a mesma coisa. Então, só 3, tá? Log normal, tem que colocar o logaritmo. Peraí que eu cliquei errado aqui. Tem completo, eu errei aqui. Vamos classificar do menor para o maior. Vamos calcular a empírica, que é 1, perdão, aqui é 1 daqui. Eu tenho que selecionar dividido por 62, que é o valor de N. A de Gumbel, como é que é a probabilidade de Gumbel, pessoal? A de Gumbel não tem como a gente colocar, ó, dist ponto Gumbel, não tem isso no Excel. A de Gumbel a gente tem que calcular, mas ela é simples, tá? É só na hora de colocar a fórmula que tem que ter, vocês conferem, façam uma na calculadora, como é aquele processo, né? Confere, talvez a fórmula dá certo no Excel, mas confere, faça uma na mão para ver se tá, quem usa, né? Às vezes desenvolve algum software e está entendendo o que eu estou falando. A probabilidade, ó, é o exponencial, é o Ezinho aí da calculadora, abre parênteses, menos o exponencial, então é exponencial duplo, abre parênteses, exponencial duplo elevado a menos alfa do x, que é a vazão, no caso, que nós queremos, menos a média. Então, esse daqui que é a probabilidade de Gumbel, tá? Então, nós temos que colocar essa forma aqui dentro. Se eu estiver indo muito devagar, vocês falam, tá? Mas observe que essa equação aqui de Gumbel é a mesma da aula passada, tá? Não mudei nada. Se vocês pegaram isso, vocês fizeram isso, né? Quem fez o exercício e me enviou, tá aqui, ó. A probabilidade de Gumbel tá na aula aqui no slide, tá? Tá aí o alfa, as duas fórmulas que eu passei, o alfa e o mi para ser calculado. Então, vamos lá. Então, alfa vale 0,0, já está calculado aqui, tá? Devido que não apaguei. Então, alfa é 1,2826 dividido pelo desvio padrão, e o padrão está lá embaixo, é o D65. E o mi vai ser lá, é o D64 menos 0,45 vezes o desvio padrão, essa fórmula que chamei de mi, tá? Então, vamos calcular o Gumbel, que é igual a exponencial. Vou abrir aqui um parênteses a mais, que eu acho que precisa. De menos
exponencial, vou ter que colocar, acho que um parênteses, melhor que um parênteses, a mais de menos alfa vezes, abre parênteses, o x menos o mi. Eu só não fixei este e este. Menos o mi, vou fechar o parênteses. Fechei o da conta do x menos o mi. Fechei o do alfa. Fechei do exponencial. Do outro. Ok, dá 0,0062. Exagerei um pouquinho nos parênteses aqui, mas acho que é melhor. Deu 0,00. Vou copiar. Não, agora a gente já tem feito a de Gumbel. Então, essa é a probabilidade de Gumbel. Agora, a ABS. A ABS é o módulo da probabilidade de Gumbel. Ou tanto faz, tá? Como está em módulo, é 1 menos... Deixa eu colocar na ordem que fizemos a outra, né? A empírica menos a teórica. Vamos copiar, colar valores aqui ao lado só para classificar. Podia fazer uma rotina direto no Excel, mas vamos fazer passo a passo aqui. Só para mostrar, deu 0,039. Esse gabarito básico. Tá, 0,40. Isso mesmo. Então, temos aqui 0,00. Oi. Tinha como você botar lá só na sua forma de Gumbel para eu tirar uma dúvida aqui? Deu erro aqui no meu. Vamos lá. Eu coloquei, exagerei nos parênteses aqui, viu, Tasso? Ah, sim, foi o vezes que o senhor botou ali, a multiplicação, desculpa. Já achei já onde foi. A alfa multiplicação, certo? Acho que agora vai. Pode. Pode olhar aí, eu aguardo. Foi. Foi? Foi. Então, esse valor, né, calculado, que nós calculamos aqui, deu 0,040 arredondando, né? Então, esse é o maior valor. Tá lá, 0,040, a gente tem que colocar esse valor, é o decalculado. O detabelado é aquele da fórmula. Aqui não veio, é 1,30. Na verdade, o livro até arredonda, viu, pessoal? Tá aqui 1,3581, mas o próprio estatístico, ele trabalha com 1,36. Exagerei aqui um pouquinho essa precisão dividida por raiz de 62. Ou seja, olha só, né? Deu entre os dois, a de Gumbel que já está feita. Empírica deu um ajuste melhor ainda. Ok? Para dados de vazão nesses dados. Deu 0,040 e aqui deu 0,152. Professor, mas dentre as três, a gama deu o valor menor, 0,006. Aí significa que ela é melhor ou tanto faz nesse caso? Não, também. Foi um zero só. Ah, tá. Ah, então eu tô errado. Deixa eu conferir. A gente faz na aula, talvez faça um pouco, né? A gente faz rápido. Deixa eu ver outra coisa. 0, então foi o Gumbel que foi menor, né? 0,04. Quer ver, ó? Depois vocês podem olhar lá, a gente não vai perder tempo aqui, mas vocês podem olhar lá os valores da normal, é igualzinho, tá, pessoal? Tá no resultado no livro que vocês fazendo aqui, os valores batem com as casas com a mesma precisão que é feito lá no livro. Se vocês utilizarem esses dados, os fotoestatísticos, os valores batem da normal também, tá? Da Gumbel já é mais específico, tá? Por exemplo, o software estatística que eu uso,
não faz, tá? Pelo menos eu não sei fazer. Já fucei lá, ele é um pouquinho diferente. A gama é mais tradicional, ele faz. Agora, temos a normal também, ele bate com os dados. A gama, se a gente utilizar o mesmo processo de calcular o alfa e o beta, bate. Ok? Com software estatístico. Mas a normal eu garanto que sim. Pode até testar depois. Bom, está aqui esse processo. Para fixar, não sei se cabe fazer o outro exercício, mas eu, só para terminar o exercício da aula, daqui alunos, né? Daqui não preciso salvar. Terminada a aula passada, o que a gente fez na aula passada? Nós fizemos esses dados do exercício de vazão, né? Então, vazão do pardo que eu passei para vocês, não foi que nós fizemos? Então, esse exercício nós fizemos em sala de aula, certo? Eu pedi depois para vocês irem nesse site, pegar, a gente fez em... Vamos pegar esse exercício aqui, ó, e fazer o teste aqui, ó. Eu montei ele aqui, ó. Passei esse arquivo para vocês. Vocês estão com ele? Abre esse arquivo agora, então, por favor. Só vamos verificar o que acontece com os dados de vazão. Daqui já é vazão máxima, só que é uma vazão máxima média mensal, não é uma vazão máxima diária, tá? Então, quando a gente vai trabalhar, vamos ver o que vai acontecer. Então, sempre tem que estar analisando dados, tá, pessoal? Esses dados de vazão coletados aqui que eu passei para vocês, aqui os dados originais, da estação 4C001, vazões máximas mensais. Então, eu coloquei aqui de 1941 que vocês fizeram, né? 2019 não tinha os dados. Mas, média mensal. Então, qualquer chuva que ocorreu, alguma chuva torrencial em algum mês, janeiro, fevereiro, que teve uns 2, 3 dias de pico de vazão, ele vai ser compensado pelos outros dias de vazão. Então, tá? É vazão máximo, mensal, tá? Imagina, a gente ter valores diários aqui, a gente, essa célula, essa planilha cresce. Então, quem for trabalhar com os dados hidrológicos, tem que ter tá? Tem que ter paciência em trabalhar com Excel. Posso fazer esse daqui? Como é que vocês estão aí? Estão acompanhando? Por mim, pode ir, professor. Aqui temos, então, o N igual a 49. Então, os dados aqui é de vazão original. Aqui, deixa eu ver se está na coluna A. Esses são os dados de vazão original. Ordenei esses dados já, de 1 a 49. Valores ordenados, vou copiar aqui. Vou colar e classificar esses valores. Então, esses valores vão estar classificados em ordem crescente. Probabilidade, aqui a média já saiu só para ser um pouco mais rápido. Então, a gente precisa da média desses valores. Ó. Então, a média de vazão é a mesma média da aula passada, tá? Só coloquei nessa planilha. Então, a média e o desvio padrão. Então, a gente sempre precisa desses dois. A probabilidade empírica é igual o M dividido por N, que é o total. Então, vai ficar igual a ordem dividido por N, que é 49. Bom, está aqui calculado, eu vou fazer a normal só, a gama, e depois vocês fazem, só para não ficar muito longo, eu deixei aqui o exercício para vocês fazerem, tá? Vou fazer a normal, tá? Eu utilizar o software para vocês verem. Então, a probabilidade teórica normal é igual a dist.norm.n. Vamos abrir parênteses, a gente precisa do valor de x, valores aqui de vazão ordenada, menor vazão, vírgula, a média agora, vamos fixar a média, ponto e vírgula, vamos clicar em desvio padrão, ponto e vírgula, vamos colocar o 1, fecha parênteses, então, calculamos que eu dou 0,058 ou 5,8%.
de probabilidade. Ele não vai. Deixa eu arrastar aqui para baixo. Vamos calcular agora. Então, calculado de todos os valores, a probabilidade. Vamos calcular o D, né? Módulo da probabilidade empírica menos a teórica. Vamos copiar, deixa eu ver se ele está certo. Copiou. Vamos colar como valores e vamos ordenar do valores ordenados aqui. Para pegar o primeiro e não ficar olhando lá na célula, vamos colocar ele em ordem decrescente. Deu 0,13, isso mesmo? Isso mesmo. Tá certo. Conferir aqui. Tá certo. Bom, qual que é o D crítico aqui? Então, esse D crítico para 5% é aquela forma que era 1,36, né, aproximadamente. Vou fazer igual está na aula, né? Então, depois vocês estudam e vão se perguntar de onde saiu 36. Então, vamos colocar aqui ó, a fórmula do dn para saber o valor do D crítico. Igual 1,3581 dividido por raiz de 49. O D calculado máximo é esse daqui, ó. Então, igual a 0,13. Então, deu. O que que acontece? A gente tem um crítico, uma distância. Então, a distância limite entre as duas curvas deu 0,19. É o crítico, é o limite que a gente pode chegar. Mas chegou a 0,13. Ou seja, se ajusta. A aula passada perguntar, então a variável aleatória, vocês podem concluir, ó, ela pode ser modelada pela distribuição normal, mesmo sendo essas máximas. Aí a gente chega à conclusão que a gente está à máxima mensal. Esses valores não são as máximas diárias e nem semanal, são as máximas mensais. Então, as máximas mensais, esses dados, são os dados dessa estação, são os dados originais, que vocês podem modelar ela pela distribuição normal. Essa é a conclusão que eu chego. Agora, tem que calcular pela gama, fazer todas e ver qual que melhor se ajusta, né? Isso daí pode ser um estudo, né? Qual é a melhor distribuição de probabilidade? Vai chegar a uma conclusão que se ajusta pelas 3 e que a melhor é tal, ok? Então, as demais são semelhantes, tá certo?